E aí, pessoal, continuando então a aula sobre capacitores, nós temos outros tipos de capacitores também, né? A gente viu o capacitor de capacitância variável, agora a gente pode ver outros tipos de capacitores além do plano, né? Por exemplo, os capacitores tubulares, né? Não é só os capacitores planos que grandes áreas das armaduras e pequenas distâncias entre elas contribuem para o aumento da capacitância. Para aumentar consideravelmente a área, mantendo reduzidas as dimensões do capacitor, é comum utilizar como armaduras duas longas fitas metálicas muito finas de alumínio, por exemplo, para construir capacitores. É mais ou menos a mesma ideia de, por exemplo, fita dupla face, tá? onde que tu tem a fita da cola e a fita do material que não cola, né, para que tu descola, tá? Bom, a gente já vai ver mais para frente um exemplo. Essas fitas, isoladas entre si por tiras de papel, são enroladas constituindo um capacitor tubular, tá? Bem nesse sentido aqui, tu vai ter uma fita de papel, uma fita de alumínio, uma fita de papel, uma fita de alumínio, tá? E tu vai enrolar elas, ó, tu vai ter as respectivas fitas e tu vai ter o papel como sendo o isolante, né? E o terminal, o papel como isolante, né? O dielétrico. E os terminais ligados em cada uma das armaduras. Então, aqui poderia ser a armadura A e essa aqui é a armadura B, por exemplo. Tá? Dessa forma, a área, se vocês forem perceber, vamos dizer que isso aqui tenha, sei lá, uns 30 centímetros de comprimento por uns... Normalmente isso aqui deve ter o que? Uns 3 centímetros de largura. Se a gente enrolar isso aqui, a gente vai ter uma grande área, né? 30 vezes 3 como área 90 centímetros quadrados, nesse exemplo aqui, por exemplo. 90 centímetros quadrados dentro de um capacitorzinho de 3 centímetros por um diâmetro aqui de, sei lá, pouquíssima coisa, tipo 1 centímetro. Ok? Então a gente consegue enrolar essas fitas e elas vão permanecer com uma grande área e mesmo assim vão ocupar pouco espaço, né? Então a gente consegue fazer essa conexão e ter as mesmas características do capacitor, né? Com uma maior capacitância ocupando um menor espaço, tá? Outros tipos de capacitores são os capacitores eletrolíticos, que são bem comuns, na verdade, em placa-mãe a gente vê bastante, tá? Ou placas em geral. A gente vê bastante capacitor eletrolítico. Então, os capacitores eletrolíticos comuns precisam ter dimensões exageradamente grandes para que se possam obter grandes capacitâncias. Já capacitores especiais, entretanto, denominados capacitores eletrolíticos, apresentam grandes capacitâncias com dimensões relativamente reduzidas. Nesses capacitores, uma das armaduras é um cilindro oco de alumínio e a outra é um eletrólito, que é um fluido condutor, situado dentro da armadura de alumínio. Só para mostrar aqui para vocês. Então vai ter dentro que é semelhante à figura, lá aquela figura inicial. Deixa eu voltar lá. A essa figura. Aqui. Assim, semelhante a esse capacitor cilíndrico aqui. Eu vou ter uma armadura externa, uma armadura interna e um dielétrico entre elas aqui para fazer o isolamento, tá? Semelhante a isso que um capacitor eletrolítico o formato que ele é. Capacitores eletrolíticos, tá. Então, o dielétrico, ela é uma camada muito fina de óxido de alumínio, formada por processos eletroquímicos e situada na superfície interna do cilindro de alumínio, entre o alumínio e o eletrólito. Tá? A espessura dessa camada, ou seja, a distância entre as armaduras, é inferior a 7 micrômetros, tá? Ou 7 vezes 10 a menos 7, ou seja, um tamanho absurdamente pequeno. Sendo este um fator preponderante para a obtenção de altas capacitâncias. Então, lembrando, quanto menor a distância, maior é a capacitância que ele tem. É possível construir capacitores eletrolíticos com capacitâncias de até 1 farad, com dimensões relativamente pequenas. Tá? Não que a gente vai utilizar necessariamente 1 farad,
mas é possível construir esse tipo de capacitor. Tá? Ao contrário do que acontece com capacitores mais simples, os eletrolíticos eles funcionam corretamente quando é respeitada uma polarização indicada neles. Tá? No caso dos eletrolíticos, então a gente vai ter uma polarização, ou seja, tem lado certo para a gente colocar. Tá? Então uma determinada armadura positiva tem de ser ligada no potencial mais alto e a outra armadura negativa, consequentemente, no potencial mais baixo. Tá? Então eles têm lado para ser ligado. Beleza? Influência do dielétrico na capacitância. Então, outra coisa que influencia na capacitância do capacitor, que ele consegue armazenar, né, a energia, é o próprio material isolante. Tá? Então, vamos analisar aqui a influência do isolante, né, o dielétrico, na capacitância. Embora a conclusão final seja válida para todos os capacitores, desenvolveremos esse assunto tomando como referência o capacitor plano. Tá? Novamente, isso funciona para todos os capacitores, mas a gente pega apenas o capacitor plano para exemplificar, né, para deixar claro como que funciona. Então veja na figura abaixo um capacitor plano a vácuo, isto é, em que o meio entre as placas é o vácuo, ou seja, é como se essas duas placas estivessem no espaço. Tá? Então eu não tenho ar. Eu não tenho nenhum dielétrico nesse caso aqui, tá? Com isso, a permissividade do material é nula, tá? Justamente porque não temos nenhum material aqui dentro. Beleza? Vamos simbolizar por CO a sua capacitância, por EO a permissividade do vácuo e Q0, C0, E0 e E0 a carga armazenada. Tá? Então, nesse caso aqui, por enquanto, eu não tenho nenhuma carga armazenada, então uma distância de uma placa da outra, né? Uma distância qualquer. E cada placa tem uma área específica e entre elas é o vácuo. Tá? Suponha agora que a região entre as placas desse mesmo capacitor seja preenchida com material dielétrico de permissividade E, como representado na figura abaixo. Então aqui a gente tem a figura. Agora, dessa vez a gente preenche, ao invés do vácuo, a gente preenche com um material isolante, um material dielétrico qualquer, que ele tem um valor de permissividade. Com isso, a capacitância desse capacitor passa a ser C e a carga armazenada passa a ser Q. Ok? Nosso problema é comparar a capacitância anterior com a capacitância zero, que foi a inicial, ou seja, perceber a influência do material dielétrico. Para isso, note que nas duas situações, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é a mesma, igual à força eletromotriz do gerador que carregou plenamente. Tá? Então, a diferença de potencial ela vai permanecer de acordo com o que o gerador vai carregar o capacitor. Assim, como a diferença de potencial e a distância são iguais nas duas situações, e lembrando que a energia armazenada é igual à diferença de potencial dividido pela distância, nós concluímos que o vetor do campo elétrico E tem a mesma intensidade nos dois casos. Tá? Na primeira figura, o capacitor a vácuo, que é devido exclusivamente às cargas mais Q0 e menos Q0, tá? E na segunda nós temos o capacitor com material dielétrico, porém a situação é mais complicada porque além do campo elétrico potencial, devido às cargas das placas, existe outro. Ok? Porque justamente agora nós temos o material dielétrico no meio, tá? Então, de fato, as moléculas do material dielétrico, lembrando, antes não era vácuo, tá? Não tinha nada aqui para interferir nem positivamente nem negativamente, tá? Nem influenciar a favor nem contra. Agora, com o dielétrico, muda um pouco. Então, de fato, as moléculas do dielétrico, elas são sujeitas à indução eletrostática, né? Que nem a gente viu aqueles processos de eletrização. E organizam-se como na figura ao lado, dando origem a um campo induzido EI, tá? Então, a gente tem um campo induzido dessa forma. E as linhas
a gente pode ver na figura abaixo as linhas de força do campo criado por uma das moléculas do dielétrico. Então, cada uma das moléculas ela vai ter esse campo elétrico, tá? Sempre no caso aqui do positivo para o negativo. Então, o campo elétrico entre as placas é resultante entre os dois campos, e da energia potencial e da energia induzida, né? Tem o nome, tem o EI, energia do campo induzido, tá? Sendo que a energia total vai ser igual à energia potencial menos a energia induzida. Portanto, o campo resultante ele vai faltou alguma palavra aqui. Vai continuar igual ao do capacitor a vácuo. O campo E potencial criado pelas placas deve ser mais intenso que o campo E que elas criaram na primeira situação. Note que para isso ser possível, a carga Q tem que ser maior que a carga Q0, ou seja, o capacitor com material dielétrico armazena mais carga que o capacitor a vácuo. Ok? Basicamente, esse é o resumo. Tá? Isso significa que a presença do material dielétrico ele vai aumentar a capacitância do capacitor. Lembrando, a capacitância é a quantidade de energia que ele armazena, não é a quantidade de diferença de potencial, tá bom? De fato, como a capacitância é igual à carga dividido pela diferença de potencial e a diferença de potencial nesse caso é uma constante, por que é constante? Porque em ambos os exemplos aqui, neste a vácuo e neste outro a vácuo, a pilha aqui continua a mesma, a bateria continua a mesma. Logo, a diferença de potencial vai ser igual ao da pilha. Então, o U desse caso aqui, a diferença de potencial desse caso aqui é igual a desse caso aqui. Então, o que mudou de um para o outro? Mudou a quantidade de energia armazenada. Tá? A diferença de potencial permanece, mas eu tenho mais energia armazenada naquele capacitor. Logo, a segunda carga vai ser maior que a carga inicial, o que vai implicar que a capacitância do segundo caso é maior que a capacitância inicial a vácuo. Observe que a energia potencial terá de ser tanto mais intenso quanto mais intenso for a energia induzida, ou seja, quanto mais intensa for a polarização das moléculas do dielétrico. Para a energia potencial ser mais intensa, maior terá de ser a carga Q e, portanto, maior será a capacitância. Tá? Isso é basicamente para dizer que o dielétrico influencia no valor da capacitância. Então, se uma polarização mais intensa implica aumento da capacitância, a expressão capacitância igual a permissividade multiplicado pela área dividido pela distância permite concluir que a permissividade E é uma medida da intensidade da polarização das moléculas do dielétrico. Ou seja, quanto o E for maior, ou seja, uma polarização mais intensa, a capacitância vai ser maior. Vamos finalmente estabelecer uma relação quantitativa entre a capacitância final e a inicial, né? Com o material dielétrico e a vácuo. Então, no capacitor a vácuo, nós temos a capacitância a vácuo vai ser igual à permissividade a vácuo, que no caso é zero, né? Não tem nenhuma permissividade, é vácuo, multiplicado pela área, dividido pela distância. Introduzindo o material dielétrico, a capacitância altera-se para a capacitância vai ser igual à permissividade do material dielétrico multiplicado pela área dividido pela distância, tá? Sim, professor, é a mesma forma. Qual a diferença? Que aqui eu vou ter um material diferente e esse material vai influenciar na capacitância do capacitor, tá? Lembrando que a permissividade relativa ou constante dielétrica do dielétrico, né, do material que tá fazendo o isolante, o isolamento, é dada por a permissividade
do material vai ser igual a relação, a diferença entre eles vai ser a permissividade do material dielétrico dividido pela permissividade do vácuo. Temos então que, mudando em termos, que a permissividade do material vai ser igual à permissividade relativa multiplicado pela permissividade a vácuo. Então, trocando em termos, nós poderíamos colocar o seguinte: ao invés, trocando esse E aqui por este, já que E é igual a isso, a gente vai trocar o E por ER e E0, né? A permissividade relativa multiplicado pela permissividade a vácuo. Então, eu troco o E por pela permissividade, a permissividade anterior pela permissividade relativa multiplicado pela permissividade do vácuo multiplicado pela área dividido pela distância, tá? Ou seja, a capacitância, a gente pode calcular a capacitância como a permissividade relativa multiplicado pela capacitância a capacitância no vácuo, né? Assim, a introdução do material dielétrico faz a capacitância a vácuo ficar multiplicada pela permissividade relativa, tá? Que a gente pode ver aqui. Basicamente tudo isso para dizer que sim, o dielétrico, o material isolante, ele tem influência na capacitância. Aqui tem os porquê disso, tá? Agora, sobre rigidez dielétrica e tensão de ruptura. Tá? Imagine, por exemplo, um capacitor que tenha o ar como dielétrico, tá? Então, o que está separando as duas placas é o ar, tá? Embora o ar normalmente seja um isolante, ele pode tornar-se um condutor se for ionizado por campos elétricos suficientemente intensos. Bom, vide os próprios raios, né? O que tem entre uma nuvem e o solo? O ar, né? Então, dado um campo elétrico suficientemente intenso, ele consegue criar um arco elétrico, ele vai ionizar o ar que está aqui dentro, vai ionizar ele, ou seja, vai separar vai polarizar o ar, tá? E até que ele encontre um caminho em que possa ser rompido a resistividade do material, do ar, e ocorra um raio, tá? Então, denomina-se rigidez dielétrica de um dielétrico o mais intenso campo elétrico a que ele pode ser submetido sem que ocorra sua ionização. É tipo assim, ó, quanto que o isolante aguenta sem ele passar, sem ele permitir que passe corrente por ele, tá? Então vamos dizer assim, vou chutar qualquer valor aqui, tá? Vamos dizer que eu estou separando duas placas com, sei lá, madeira, tá? É um exemplo qualquer, tá? Esses valores também são exemplos, tá? Não levem como completamente corretos, tá? Vamos dizer que eu estou separando com madeira, tá? E eu tô colocando, sei lá, esse campo elétrico, sei lá, 10. E vamos dizer que com a madeira suporta até... Bom, na verdade é isso. Vamos dizer que a madeira suporta até 10. Significa que a rigidez dielétrica é 10. Caso essa ionização aconteça, o dielétrico irá se tornar um condutor e uma faísca saltará através dele, danificando o capacitor e podendo comprometer também outros componentes do circuito de que o capacitor participa, né? Então, se romper esse valor dessa rigidez dielétrica, romper esse valor, vai acontecer como se fosse um raio, né? Vai passar a energia de um ponto para outro e pode danificar o circuito ao qual o capacitor está ligado, né? A máxima diferença de potencial que se pode aplicar entre os terminais do capacitor sem que sua rigidez dielétrica seja ultrapassada se chama tensão de ruptura. Então, a tensão de ruptura, que nesse exemplo aqui, ó,
ele lá do capacitor inicial, a tensão de ruptura dele, desse capacitor aqui, ó, a tensão de ruptura dele é 15 volts, tá? Então, se eu submeter esse capacitor a uma tensão maior que 15 volts, provavelmente vai acontecer uma ruptura, né? Vai ter um campo, vai se formar um campo elétrico tão forte que vai ionizar o material, o isolante, e vai fazer com que passe energia de um lado para o outro. Tá? Então, ao adquirir um capacitor para um determinado fim, devemos nos preocupar não apenas com sua capacitância, que é a energia que ele armazena, mas também com a tensão máxima a que ele poderá ser submetido, ou seja, com a tensão de ruptura. Beleza? Não adianta vocês comprarem e fazer um circuito lá. Vocês estão trabalhando com 12 volts, vocês compram um capacitor de 6 volts, tá? Daí, e submetem a 12 volts, vai explodir o capacitor. Tá? Algumas aplicações, onde que a gente pode aplicar capacitores, tá? Por exemplo, em circuitos retificadores. Então, os capacitores têm um papel importante em diversos circuitos eletrônicos. Bom, inclusive é por isso que a gente está estudando ele em eletrônica, né? Eles participam, por exemplo, dos circuitos retificadores, isso é, circuitos destinados à conversão de tensão alternada em tensão contínua. Então, basicamente, em quase todo a tomada de quase todos os aparelhos, dentro dele tem um circuito retificador que vai ter um capacitor lá dentro que vai tornar a corrente alternada das tomadas da casa de vocês em uma corrente contínua que vai alimentar o aparelho, por exemplo, um roteador da vida, tá? E é o que acontece nas fontes, justamente, é o que acontece nas fontes de alimentação comumente usadas na substituição de pilhas, como ilustrado ao lado. Então, dentro da caixinha do próprio tomada ali vai ter, entre outros componentes, pelo menos um capacitor. E aí esses terminais são introduzidos em uma tomada recebendo a tensão alternada, né? A gente liga na tomada e sai a tensão contínua. Hoje em dia, né, a gente tem a terceira ligação aqui do terra, né? Beleza? Outra aplicação, circuitos ressonantes. Em um receptor de rádio, por exemplo, a antena capta as ondas emitidas pelas estações transmissoras. Cada estação ela vai operar em uma frequência determinada, que é, por exemplo, os FM 96, 97, 99, 102, sei lá, tá? Então, esse receptor consegue sintonizar as diversas estações graças a um circuito denominado circuito ressonante, tá? Um circuito ressonante. Então, o circuito ressonante é constituído por um capacitor variável em paralelo com uma bobina e enrolamento de fio de forma cilíndrica, tá? Mais ou menos nessa configuração. E daí, para cada valor de capacitância, o receptor sintoniza ondas de determinada frequência, ou seja, ele vai sintonizar a determinada estação de rádio. Outras aplicações, divisor de frequência. Então, os capacitores têm a importante propriedade de bloquear correntes contínuas e correntes alternadas de baixa frequência e de facilitar a passagem de correntes alternadas de altas frequências. Isso é usado, por exemplo, para separar os agudos, sons de frequência mais alta de uma música, canalizando-os para um alto-falante adequado para a reprodução desses sons, por exemplo, o Twitter. Tá? O Twitter não é a ferramenta lá do passarinho da internet, não. O Twitter é um tipo de alto-falante específico para sons agudos, tá? Nesse sistema, o woofer é um alto-falante que reproduz bem os graves, que são sons de baixa frequência. E ele reproduz razoavelmente os sons de frequências médias. Então, o capacitor de capacitância e tipos adequados bloqueia a passagem de baixas e médias frequências, mas facilita a chegada das frequências mais elevadas, agudos, ao tweeter. Então, justamente, o capacitor no meio do caminho aqui vai fazer com que cheguem as frequências agudas para o tweeter
o que ele vai produzir de forma mais adequada esse som, tá? Justamente porque também depende do tamanho dele para reproduzir esse som, né? Para reproduzir os sons graves é interessante que seja grande o tubo do alto-falante, tá? O cone dele. Exercícios, claro que eu não ia deixar vocês sem exercícios, mas esses exercícios são exercícios resolvidos, né? Então vamos lá. Os exercícios que eu vou pedir para vocês vai estar no Siga, lá no tópico dessa aula, tá? Então no instante T0, então no instante inicial, um capacitor de 2500 microfarads descarregado é ligado a uma fonte de 12 volts por meio de uma chave colocada na posição 1. Então a gente tem aqui o exemplo do circuito, tá? Então essa chave ela está ligada na posição 1. Com isso nós temos uma corrente circulando daqui para cá, beleza? Professor, essa lâmpada vai acender? Não, porque eu não tenho uma corrente passando por aqui, ok? Porque justamente essa ponta aqui está desconectada, então não vem nenhuma corrente para cá para passar para cá, e nem o contrário, tá? Logo, daqui para cá não está acontecendo nada, beleza? É ligado a uma fonte de 12 volts por meio da chave colocada na posição 1, beleza? Em um determinado instante T1, então logo depois, o capacitor atinge a plena carga, ou seja, ele está ligado no 1 e ele fica carregado, tá? Esse mais aqui é só para dizer que ele está carregado, não necessariamente se ele está positivo ou negativo, tá? Só para dizer que ele está carregado. Em um instante T2, então no terceiro momento, posterior a T1, passa-se a chave para a posição 2, então está na posição 1 e ele passa agora para a posição 2. Beleza? Então agora ele está ligado aqui e ele não está mais ligado aqui na posição 1. E o capacitor se descarrega através de uma lâmpada de 1 ohm de resistência durante 0,02 segundos. Ou seja, toda a carga que estava armazenada no capacitor, ela é descarregada para a lâmpada, ou seja, agora, como o capacitor está carregado, ele funciona basicamente como um gerador nesse momento, né? Toda a sua carga que está armazenada vai ser jogada para a lâmpada até chegar de volta no capacitor. Assim como funciona um gerador qualquer, tá? Claro que o capacitor ele tem uma energia bem menor do que um gerador, tá? Dado esses valores, vamos lá, calcule a carga Q do capacitor no instante T1 em milicoulombs, tá? Vamos lá. Vamos fazer, ao invés de eu ler todas, a gente vai fazer uma de cada vez, tá bom? Então vamos lá, calcule a carga Q do capacitor no instante T1 em milicoulombs, tá? Então, atingindo a plena carga, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à força eletromotriz do gerador, ou seja, 12 volts, ok? Então, quando estava ligado aqui na fonte, o capacitor ficou com uma diferença de potencial de 12 volts, que é justamente o mesmo valor da fonte. Beleza? Sendo o capacitor que armazena 2500 microfarads, a capacitância do capacitor, sendo a capacitância do capacitor esse valor, nós temos, seguindo essa fórmula, justamente a gente quer saber o que a gente quer saber? A carga Q do capacitor. Então a gente pode utilizar essa fórmula. Deixa eu achar ela aqui para vocês, só para mostrar. Deixa eu achar. Essa aqui. Essa aqui é a fórmula. Professor, mas não está essa fórmula, justamente porque aqui a gente vai isolar, né? Se eu quero isolar o Q aqui, eu passo o U para cá e fica multiplicando. Então, o Q, nesse caso aqui, ficaria igual a C vezes U. Tá? Sem brincadeiras. Opa. Ou seja,
o Q vai ser igual a 2.500 microfarads multiplicados por 12 volts. Lembrando que, vamos lá, a gente está trabalhando aqui com microfarads, tá? Micro é a mesma coisa que eu multiplicar o 2.500 por 10 na menos 6 e depois multiplicar por 12. Ok? Então deixa eu pegar a calculadora, deixa eu mostrar aqui junto com a calculadora para vocês. Tá? Calculadora. Aparecendo aí? Tá aparecendo. Deixa eu só ajeitar aqui. Diminuir um pouco. Tudo bem, tá? Então nós vamos ter de valores 2.500 vezes, eu posso até multiplicar direto, vezes 10 xy na menos... ele não deixa eu colocar negativo, sabe? 10 na menos negate. Não é o 10, quero o 6. Peraí. Peraí. Dá para fazer pela calculadora científica, mas não sei se vai adiantar grandes coisas, porque vocês têm que dominar a tabela dos múltiplos. E, bom, vou mostrar pelo menos para vocês terem uma ideia onde que é, mas não que vai ajudar muito, assim. Então a gente pode fazer, por exemplo, na menos 6, então dou aqui em menos 6, 7 não, 6, boto o sinal de menos. E vou nesse 10x aqui, ó. Ele já faz 10 elevado na menos 6 e já dá o valor só disso aqui, né? Só disso aqui, né? Beleza? E daí a gente multiplica agora. A gente multiplica esse valor por vezes 2.500 vezes 12 dá 0,03, tá? Que seria a resposta, que é exatamente a resposta que está aqui, tá? Que é essa resposta, que equivale a esta resposta aqui, que também inclusive equivale a essa resposta aqui, tá? Poderia ser 0,03 coulombs, mas normalmente a gente vai ter que começar a trabalhar bastante com os múltiplos os prefixos, né, das unidades de medida, tá? Eu acho que vocês viram isso no fundamental, mas eu gostaria, acho que tem que revisar com vocês, se vocês já não viram com o professor Fábio, talvez, ou com o professor de matemática de vocês, tá? Então, basicamente, eu simplesmente apliquei a fórmula, lembrando, né, que a gente tem que considerar agora os múltiplos também aqui no cálculo para a gente ter o valor correto, tá? Então, o que eu fiz para saber a carga do capacitor? Lembrando que a carga é medida em coulombs, tá? A capacitância medida em farads, a carga medida em coulombs, tá? Letra B. Calcule a energia potencial armazenada no capacitor no instante T1, então no instante em que o capacitor já está carregado, instante T1, capacitor atinge plena carga, exatamente. Então ele está ligado aqui no ponto 1 e o capacitor está plenamente carregado. Então é para calcular essa energia potencial que está armazenada no capacitor, tá? Em joules, beleza? Então, sendo a capacitância igual a 2.500 vezes 10 a menos 6 farads,
que isso aqui é a mesma coisa que 2.500 nanofarads, tá? E a diferença potencial é 12 volts. Nós podemos escrever o seguinte: a fórmula para calcular a energia potencial, a energia potencial é a capacitância multiplicado pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Então a gente só substitui os valores, né? A capacitância é 2.500 vezes 10 a menos 6 vezes 12 elevado ao quadrado dividido por 2, tá? Colocando isso na calculadora, vai ser então é 6 menos 10, tá? Vezes 2.500, 0,0025, tá? 12 vezes 12, que é menos 12 ao quadrado, vezes 0,0025, 0,36 dividido por 2, 0,18 joules, tá? Então, chegamos no valor... Chegamos no valor de 0,018 joules, beleza? Então, basicamente, só trocar as letrinhas, os valores pelas letrinhas lá nas fórmulas, tá? Letra C. Então, com isso, a gente já descobriu a energia potencial do capacitor carregado, beleza? Letra C. Calcule a intensidade média da corrente na lâmpada durante a descarga do capacitor em ampere. Beleza? Então já é no tempo 2, aqui no instante 2, em que o capacitor é ligado na lâmpada e passa a correr uma corrente por esse circuito aqui e que vai acender a lâmpada. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular a intensidade média da corrente. Sendo a carga 30 vezes 10 a menos 3, da onde que eu tirei isso aqui? Eu tirei daqui, né? Sendo a carga 30 vezes 10 a menos 3, ou seja, 30 milicoulombs. E o tempo 0,02 segundos. Por que é 0,02 segundos? Porque a lâmpada ela descarrega durante 0,02 segundos, descarregado o capacitor, ou seja, que passa a corrente pela lâmpada, tá? Então, a intensidade média, isso aqui a gente viu lá nas primeiras aulas, segunda aula, acho que foi dos campos elétricos. A intensidade média da corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Então, se a carga é 30 vezes 10 a menos 3, eu vou dividir pelo tempo que ele passou, 0,02. Logo, a corrente que passou pela lâmpada foi média, foi 1,5 amperes, tá? Só para a gente calcular, deixa eu mostrar na calculadora para vocês. Opa, de novo, estou fazendo bobagem só um pouquinho. Aqui. 3 menos 10 a menos 3 dividido por 0,02. 0,05. Eu errei o que? É 30, né? Desculpa. 3 menos 10 vezes 30 dividido por 0,02. Agora sim vai ser 1,5 amperes. Ok? 1,5 amperes. Como a gente tem um resultado aqui. Beleza? Letra D. Esboça o gráfico da tensão U no capacitor em função do tempo T durante o processo de carga. Então, vamos lá. Em qual tempo? Está em um determinado tempo durante o processo de carga, tá?
Então, durante o processo de carga, a diferença de potencial do capacitor ele cresce de 0 até 12 volts quando ele vai se estabilizar, ok? Então, ele vai começar a carregar. Quando chegar em 12 volts, ele para de carregar. Basicamente é isso. Então, o tempo 1 é quando ele termina de carregar, quando ele está plenamente carregado. Ok? Então, durante e em relação à descarga, né, isso aqui é a outra letra? A letra E que eu me esqueci de colocar. Então, agora esboce o gráfico da intensidade I da corrente na lâmpada em função do tempo T durante o processo de descarga do capacitor, tá? Quando ele vai descarregar, ele vai alimentar a lâmpada. Nesse caso, então, durante a descarga do capacitor, a diferença de potencial U entre os seus terminais, que é igual à diferença de potencial aplicada na lâmpada, ela vai diminuir. Por isso, a intensidade da corrente na lâmpada decresce com o tempo a partir do instante T2, até anular-se. Em T2, o valor I é igual a 12 volts dividido por 1 ohm, ou seja, 12 amperes. Ok? Então, a corrente, ela vai... Então, olha só. Nesse momento aqui, o capacitor desse instante até esse instante, o capacitor não está ligado na lâmpada. A partir desse momento aqui, o capacitor ele é ligado na lâmpada. Logo, nesse primeiro instante aqui, vai passar pela lâmpada 12 amperes. Então é uma quantidade de elétrons, uma corrente muito alta, tá? E ela vai decrescer no decorrer do tempo. Então ele não vai passar tudo bonitinho, que nem a gente viu aqui o valor 1,5. Professor, por que está passando 12 amperes? O senhor não disse que é 1,5 amperes que está passando pela lâmpada? É a corrente média que está passando por ela. É a mesma coisa dizer que é o seguinte: agora passou um caminhão, daqui um segundo passou um carro, daqui mais um segundo passou uma pessoa andando. Qual foi o peso médio que passou na rua? Eu vou ter que somar o peso da pessoa, o peso do caminhão, do carro e da pessoa e dividir por 3. Esse é o peso médio. Mas agora, qual é o peso inicial? O peso inicial foi do caminhão, tá? Então, foi um peso muito grande nesse meu exemplo que eu dei aqui, esdrúxulo. Então, aqui, no início, na primeira parte da descarga do capacitor, ele vai passar uma corrente muito alta sobre a lâmpada, ok? Muito bem. Outro exercício. Considere o circuito a seguir. Então, nós temos esse circuito aqui muito bonito. Supondo encerrado o processo de carga do capacitor, ou seja, já é na etapa que o capacitor ele já está carregado, ok? Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, eu quero saber... ou basicamente qual é a diferença de potencial do resistor de 10 ohms. Não só de 10 ohms na verdade, porque isso aqui é um circuito em paralelo, né? Então é entre os pontos A e B, não é necessariamente só esse resistor, porque eu vou ter o capacitor aqui no meio. A diferença de potencial... mas daí tem uma questão. Tá, vamos lá. Aí a carga elétrica armazenada no capacitor, tá? Vamos lá, letra A. A primeira coisa que a gente vai tentar descobrir é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Beleza? Então vamos lá. Em um circuito de corrente contínua, só há corrente no ramo em que se encontra o capacitor durante seu processo de carga, ou no caso de descarga. Então assim, vai passar corrente, na verdade vai sair elétrons daqui e vai sair elétrons daqui, sim, e vai entrar elétrons daqui, ou seja, vai ocorrer uma corrente aqui no capacitor somente durante o processo de carga dele, tá? Depois que o capacitor está carregado, gente, não há corrente passando por aqui,
ok? Isso aqui funciona como se fosse um interruptor. Você lembra o interruptor? Funcionaria como um interruptor aberto. Depois que o capacitor está carregado, ele funciona como se fosse um interruptor aberto. Ou seja, não vai passar corrente por aqui, ok? Então isso não vai acontecer quando ele estiver carregado. Justamente porque o material dielétrico não permite que ocorra essa transferência de energia, tá? Somente durante o processo de carga, que é a movimentação de elétrons no capacitor, ok? Com isso, é a mesma coisa que eu disser que eu posso refazer o circuito, este circuito aqui, nesse circuito aqui, e eu simplesmente jogo fora toda essa parte aqui. Okay? Vocês podem ver que aqui simplesmente foi retirado o capacitor. Tá? Então, em um circuito de corrente contínua, só a corrente no ramo em que se encontra o capacitor durante seu processo de carga ou descarga. Assim, encerrado esse processo, anula-se a corrente no citado ramo, que pode ser eliminado para efeito de cálculo da intensidade de corrente no resto do circuito. Então, depois que o capacitor está carregado, o circuito vira basicamente esse. Ok? Então, agora, com isso, a gente pode calcular a diferença de potencial aqui entre o ponto A e B, que é basicamente a diferença de potencial aqui nesse resistor. Tá? Então, aqui a gente pode calcular utilizando a equação do gerador. A força eletromotriz vai ser igual à resistência equivalente multiplicado pela intensidade. Então, a intensidade da corrente é 12 volts. A resistência equivalente é 24 ohms, né? Porque aqui eu tenho um circuito em série, então eu vou somar 8 mais 10 dá 18, mais 4, 22, mais 2, 24. Tá? 24 ohms multiplicado pela corrente, aí eu isolo a corrente. Daí eu faço, nesse caso aqui eu isolo, daí vai ser 12 dividido por 24, vai ser 0,5 amperes, ok? Tranquilo. Como eu já descobri a corrente, eu descubro que a corrente aqui vale 0,5 amperes, eu já posso aplicar a primeira lei de Ohm nesse resistor aqui e já calcular a diferença do potencial dele. Então a diferença do potencial dele vai ser igual à resistência dele, entre A e B, que é só aquele resistor que tem, né? Multiplicado pela corrente. Então vai ser igual a 10 vezes 0,5, né? Que é a resistência desse resistor, que é 10 ohms, multiplicado pela corrente, que é 0,5. Logo, a diferença de potencial vai ser igual a 5 volts. Então, entre o ponto A e B, eu tenho 5 volts de diferença de potencial, que é o que a gente perguntava aqui, diferença de potencial entre os pontos A e B. Tá? Letra B. A carga elétrica armazenada no capacitor. Então eu quero saber quanto que ele está armazenando de carga elétrica. Tá? A carga elétrica é o Q. É o Q quando eu digo a letra Q. Beleza? Então a carga elétrica do capacitor é dada pela capacitância multiplicada, nesse caso aqui, capacitância multiplicada pela diferença de potencial entre A e B. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, ó, podem notar que é a diferença de potencial de A e B. Ah, professor, por que não é a diferença de potencial da bateria? Por que não é 12 volts? Por que não é o U da bateria? Por quê? Porque justamente, pessoal, olha só, aqui vai estar chegando 6 volts, como a gente descobriu aqui, vai estar passando por aqui 6 volts. Como isso aqui é um circuito... Desculpa, não, é 5 volts. Como esse circuito é um circuito em paralelo, vai estar passando 5 volts aqui e vai estar... É claro, depende do valor, mas ele vai estar passando um outro valor, pode estar passando um outro valor diferente dos 12 volts, que com certeza vai ser diferente, né? Porque eu tenho resistores aqui, eu tenho outro resistor aqui, outro resistor aqui. Então, a diferença de potencial que vai estar chegando no capacitor é a diferença de potencial dos terminais ao qual o capacitor está ligado. Então, se daqui a pouco está chegando aqui, sei lá, 7 volts,
o capacitor vai carregar até uma diferença de potencial de 7 volts. Ok? Esse é um exemplo, tá? Estou chutando o valor. Então, a carga do capacitor é o valor da sua capacitância, quanto que ele consegue armazenar, multiplicado pela diferença de potencial do ponto A e B. Sendo o capacitor de capacitância de 2 microfarads, então, ou seja, que é 2 vezes 10 na menos 6, e a diferença potencial 5 volts, tá? Que é o caso aqui, logo que ele está carregado, nós obtemos que a carga, eu botei esses 7 volts porque durante o processo de carga ele pode ter valor diferente de diferença potencial, tá? Enfim, vai ser 5 volts, beleza. Obtemos então que a carga vai ser a sua capacitância, né, 2 vezes 10 menos 6, multiplicado pela diferença potencial 5, que vai ser igual a 10 microcoulombs, tá? Que é basicamente, a gente simplesmente ignora esse 10 a menos 6 e multiplicou 2 vezes 5, 10, e como aqui já estava em microfarads, aqui continua em micro, só que coulombs, né, porque a carga é medida em coulombs. Beleza? E é isso, gente. Bem simples da capacitor, né? Bom, vai ter exercícios no SIGA e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar para tirar dúvidas, ok? Vocês não fiquem com dúvidas em relação ao material. E é isso, gente. Até mais.